Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, né? Eu vim aqui nesse vídeo para sanar uma dúvida que muitos concurseiros possuem. Que dúvida é essa? Professor, o locatário pode ser sujeito passivo do IPTU? Olha, se não houver o pagamento do IPTU, a prefeitura, o município pode cobrar do locatário? Eu sei que muitos de vocês aí, concurseiros, que estão na batalha rumo à aprovação em um cargo de alto nível, muitos de vocês têm essa dúvida. Eu sei, eu tenho contato diário com muitos alunos, muitos concurseiros. Então, se você quiser aprender de verdade sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos começar do começo, né? Ideal, né? Vamos começar a tratar de um assunto do começo. E eu vou querer, para a gente começar a discussão, eu vou colocar aqui na tela para vocês um dispositivo que é fundamental para a gente discutir. Para a gente discutir esse tema, para eu responder essa dúvida que muitos de vocês aí, concurseiros, possuem. Então eu vou colocar aí na tela para vocês o artigo 34 do Código Tributário Nacional. Olha aí na telinha. Vocês devem ter reparado que esse dispositivo ele trata aí dos contribuintes do IPTU. Contribuinte é aquele tipo específico de sujeito passivo. Então, sujeito passivo é o gênero e contribuinte é um tipo específico de sujeito passivo. É aquele que praticou o fato gerador, é aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. E veja bem que esse dispositivo aí, o artigo 34 do CTN, ele traz 3 tipos de contribuintes. Olha aí na tela. Ele traz o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer título. E aí eu faço o primeiro questionamento para a gente discutir. O locatário, ele se enquadra em algum desses tipos, em um desses 3 tipos de contribuintes que eu coloquei aí para vocês? Acredito que de cara vocês devem ter excluído o primeiro grupo, O locatário não é proprietário, porque ele celebrou o contrato de locação exatamente com esse objetivo. Ele não tem nenhum imóvel. E aí ele celebrou esse contrato exatamente para poder usar algum imóvel enquanto ele não tem enquanto ele não seja dono de um imóvel. Já o segundo grupo, eu sei que você ficou um pouco na dúvida, porque muitos de vocês não sabem o que é domínio útil. Eu não vou aqui parar para explicar o que é domínio útil, porque então eu iria desviar muito do tema desse vídeo. Mas eu só o que eu posso fazer é afirmar, não tem relação nenhuma. Locatário não é titular do domínio útil. Esse conceito, domínio útil, tem a ver com o direito real de enfiteuse. Professor, nossa, agora você complicou, Você complicou. Que palavrão é esse? Direito real de enfiteuse? Calma. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal, prometo para vocês, em que eu vou explicar o que é o direito real de enfiteuse e qual é a relação aí com o domínio útil. E aí, pessoal, sobrou o terceiro grupo, possuidor a qualquer título. Eu sei que muitos de vocês enquadraram o locatário nesse grupo, achando que o locatário pode sim ser sujeito passivo, ser contribuinte do IPTU. Porque o locatário, ele celebrou esse contrato, contrato de locação, ele está lá possuindo o imóvel. Ele exerce a posse direta do imóvel, ele está lá em contato íntimo com a coisa, ele mora no imóvel, exerce uma atividade econômica naquele imóvel. Então ele é um possuidor. Então, muitos de vocês vão falar, ele sendo um possuidor, ele é sim contribuinte. Eu posso sim cobrar o IPTU aí do locatário. Será mesmo que o locatário é um possuidor para fins de tributação do IPTU? Mas será mesmo, eu repeti esse questionamento que eu já fiz para vocês, será mesmo que o locatário é contribuinte do IPTU? Será mesmo? Falou, não, professor. Não tenho a menor dúvida,
que o locatário é contribuinte do IPTU? Porque ele é possuidor. Ele sendo possuidor, ele se enquadra aí no terceiro grupo, né? Possuidor a qualquer título. Então, tá claro aí no dispositivo que você compartilhou com a gente que o locatário é um possuidor, sendo um possuidor, e ele vai ser sim contribuinte do IPTU. É aí que está a confusão. Em uma leitura inicial, realmente a gente chega a essa conclusão, que o locatário, o comodatário, o arrendatário, qualquer possuidor vai poder ser contribuinte do IPTU. Só que os tribunais superiores, o STF, o STJ, não fazem essa leitura do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Eles restringem um pouco esse escopo, que uma leitura inicial do artigo 34 do CTN a gente tem essa impressão. Então, para os tribunais superiores, não é qualquer possuidor que pode ser contribuinte do IPTU. Para que esse possuidor possa ser contribuinte do IPTU, ele precisa ser um possuidor com ânimo de domínio ou animus domini. Professor, ânimo do quê? Nossa, agora eu não entendi nada. Então, o possuidor, para poder ser sujeito passivo do IPTU, para poder ser contribuinte do IPTU, ele precisa ter ânimo de domínio? Exatamente. Mas calma, que eu vou explicar para você direitinho o que é um possuidor com ânimo de domínio. Fica comigo que eu vou explicar para você. Então vamos lá, preciso te explicar o que é esse tal ânimo de domínio, o que é esse possuidor com ânimo de domínio. Então vamos lá. O próprio nome ele já nos dá uma pista, ânimo de domínio, ânimo de dono, ele se comporta como se fosse dono. E aí já deve ter caído a sua ficha, que o locatário ele não se comporta como se fosse dono. Porque o dono do imóvel é o locador, é o proprietário do imóvel, o locatário não é o dono. Ele não se comporta como se fosse dono. E o que é se comportar como se fosse dono? É quando você vai falar com as pessoas e fala, olha, eu sou o dono desse imóvel, esse imóvel é meu. E o locatário não faz isso. Ou você, mesmo não sendo proprietário naquele momento, você tem uma expectativa de se tornar proprietário. Por exemplo, o caso do promitente comprador ou do possuidor ad uso capione. Calma que também eu vou gravar um vídeo para explicar para vocês o que é promitente comprador, o que é o possuidor ad uso capione. Então, fique aqui, vire nosso espectador, nosso ouvinte, vem virar acadêmico da tributação, aproveite e já se inscreva aqui no canal para acompanhar e ficar sabendo de todos esses vídeos que eu prometo aqui nesses vídeos que eu gravo. Sempre prometo que eu vou gravar algum vídeo e eu sempre cumpro. Então acompanhe, vem virar acadêmico da tributação e vem acompanhar, vem ser nosso ouvinte, nosso espectador aqui toda semana, vídeo novo, lives. Ok? Então vamos lá. Então, o possuidor com ânimo de domínio é aquele que se comporta como dono, ou pelo menos tem uma expectativa de se tornar dono, se tornar proprietário aí no futuro. E a gente sabe que o locatário ele não tem expectativa nenhuma de se tornar proprietário no futuro. Quando esse contrato, o contrato de locação, ele perder sua eficácia, ele vai ter que devolver o imóvel. Então não há a mínima possibilidade que no âmbito de um contrato de locação o locatário se transforme em um proprietário. O que pode acontecer é ele celebrar um outro contrato, um contrato de compra e venda com o proprietário, compra e venda desse imóvel, aí ele se torna proprietário não em virtude do contrato de locação, mas em virtude da celebração de um outro contrato, um contrato de compra e venda de imóvel. Eu sei que muitos de vocês devem estar assim extremamente confusos, principalmente os que são ou já foram locatários. Eu sei disso, eu já tive essa confusão. E essa confusão, pessoal, ela surge em virtude do artigo 25 da Lei de Inquilinato, da Lei 8245, aí de 1991.
Então, nessa lei, vou colocar esse dispositivo aí na tela para vocês, ela possibilita que o proprietário do imóvel, o locador, ele transfira a responsabilidade pelo pagamento dos tributos relativos ao imóvel, como por exemplo o IPTU, aí ao locatário. E aí quando você lê esse dispositivo, aí você pira o cabeção. Eu sei que você tá pirando o cabeção aí. Falou, porra, o locatário, ele é responsável ou não é responsável pelo pagamento do IPTU? O locatário é sujeito passivo ou não é sujeito passivo do IPTU? Né? E é exatamente isso que eu vou responder para vocês. Né? Eu quero desfazer esse emaranhado mental que está aí na sua cabeça, essa confusão aí que está dentro da sua cabeça. Vamos lá, vamos começar a desfazer essa confusão. Primeiro vamos situar aqui, vamos mapear essa confusão. A gente tem um entendimento do STF, do STJ, né, de que só pode ser contribuinte do IPTU aquele possuidor que tem ânimo de domínio. Aí vem lá o artigo 25 da Lei de Inquilinato, que possibilita a existência de uma cláusula no contrato de locação que transfere a responsabilidade para o locatário quanto ao pagamento do IPTU. Então, parecem duas regras totalmente antagônicas, totalmente contraditórias, né? Mas eu já afirmo para vocês, né? Elas podem ser sim harmonizadas. Né? Elas aparentemente são contraditórias, mas há sim como harmonizar. Assim como a gente unir as duas e elas se transformarem não em regras contraditórias. Dá sim para a gente misturá-las, né? Elas não são água e óleo, dá sim para a gente misturar e harmonizar essas duas regras aparentemente contraditórias. E é exatamente isso que eu vou fazer com você agora na próxima parte. Então, pessoal, aqui a gente precisa separar essa situação em duas partes. A parte tributária e a parte civil. Então vamos lá. Na parte tributária, o locatário não pode ser contribuinte do IPTU. Porque quem é o contribuinte é o proprietário, é o locador. Então, para o município, para o fisco municipal, para a fazenda pública municipal, ela mantém um vínculo jurídico tributário com o proprietário. É o nome do proprietário que consta no cadastro imobiliário fiscal. No carnê de cobrança do IPTU, por exemplo, não consta o nome do locatário. Muitas das vezes a prefeitura, a administração tributária municipal nem sabe que o proprietário alugou o seu imóvel. É irrelevante para ela. É uma informação que ela não precisa ser informada, ela não precisa saber. Então, para o município, o que vale é o proprietário. Ele mantém um vínculo com o proprietário e não com o locatário. Então, por isso que o contribuinte do IPTU é o locador, é o proprietário e não o locatário. Mas, professor, calma aí. Ok, eu entendi que o locatário não pode ser contribuinte do IPTU, que a prefeitura mantém um vínculo jurídico com o proprietário. Mas como que fica o contrato de locação? No contrato de locação tem lá uma cláusula que quem é responsável pelo pagamento do IPTU é o locatário, não é o locador. Como que fica esse contrato? Então, calma, aí que entra a outra parte, né, que é a parte civil, que é o que eu vou explicar para você agora, logo em seguida. Há um dispositivo no Código Tributário Nacional, né, o artigo 123, ele é muito, muito importante aqui para a explicação dessa situação aqui. Eu vou colocar na tela para você. Olha aí na tela o texto desse dispositivo do Código Tributário Nacional. E veja que esse dispositivo ele fala, olha, que convenções particulares, né, contratos, negócios jurídicos, não podem ser oponíveis à fazenda pública. Então se um contrato, uma convenção particular, ele altera quem é o sujeito passivo, quem quer que deve pagar um determinado imposto, como por exemplo aí o IPTU, esse contrato, essa cláusula contratual, ela não pode ser oponível à fazenda pública. Então, se eu tenho um contrato de locação que prevê que quem deve pagar o IPTU é o locatário, esse contrato ele não pode ser oponível à fazenda pública.
Pô, mas professor... Então, o contrato de locação que tem essa cláusula contratual, ele é inválido? Ele não tem validade? Não, não é uma questão de validade. Né? O contrato ele é válido, é plenamente válido, não é nulo. Não é nulo. A questão aqui é o seguinte, que esse contrato não pode ser oponível à fazenda pública, ele somente produz efeitos entre as partes, porque a fazenda pública não participou da celebração desse contrato. E outra, o tema sujeito passivo, ele não pode ser alterado por meio de um contrato, porque a sujeição passiva ele é um tema que deve necessariamente ser tratado por meio de lei, né? E lei em sentido formal, né? Um tema, um assunto submetido à reserva legal. Mas vamos lá, ficou o assunto um pouco abstrato, né? Principalmente dessa questão, né, de validade ou invalidade do contrato, e ele ser oponível ou não ser oponível aí à fazenda pública. Vamos explicar uma situação. É muito bom aí para explicar às vezes um assunto um pouco mais complicado com um exemplo concreto. Tá? Então vamos imaginar uma situação em que o locatário de um imóvel, né, é responsável pelo pagamento do IPTU lá, conforme uma cláusula no contrato de locação. Mas ele foi lá e não pagou o aluguel, né? Não pagou ali o valor do aluguel. E aí você deve estar se perguntando, alguém vai ter que cobrar dele. Mas o município, quando ele constata que não houve o pagamento do aluguel, na verdade não houve o pagamento do IPTU, o município vai cobrar de quem? Ah, professor, vai cobrar do locatário. Não. Lembra que o município nem sabe que o locatário existe, ele vai cobrar do proprietário do imóvel. Por quê? Porque para o município, o contribuinte do IPTU, o contribuinte do IPTU é o proprietário, é o locador. Pô, mas professor, como assim? Como assim? O locatário não pagou o IPTU e o município vai cobrar do locador? Sim. Por quê? Porque no cadastro imobiliário fiscal, quem consta lá como devedor é o proprietário, é o locador. É como se ele não tivesse, para o município, é como se ele não tivesse pago o IPTU. Pô, mas aí ele vai poder, né? Quando chegar essa cobrança, ele vai poder apresentar aí o contrato, justificar, falar, não, você tem que cobrar do locatário. Tá aqui um contrato, né, que eu celebrei com essa pessoa, né, que é o locatário, é ele que se comprometeu a pagar, é ele que não pagou. O município vai cobrar dele. O município falou, não. Tem o artigo 123 do Código Tributário Nacional que prevê lá que as convenções particulares, os contratos, eles não podem ser oponíveis à fazenda pública. O que significa isso? Que o locador, o proprietário, ele não pode se justificar de que ele não pagou o IPTU porque ele celebrou um contrato de locação com uma outra pessoa e ela não pagou. Então, nesse caso, o município vai poder cobrar sim o IPTU do locador, do proprietário. Aí você fala, pô, professor, que ótimo, né? Eu deveria até saber disso quando eu era locatário. Aí eu nunca ia pagar o IPTU. Então significa que o locatário, se ele não paga o IPTU, ela vai sair ileso. O município vai cobrar do locador, vai cobrar do proprietário. Então o locatário não vai pagar o IPTU. O município vai cobrar o IPTU do proprietário e não vai acontecer nada com o locatário? Não, ele não vai sair ileso. Porém, aí entra o direito civil, aí entra a parte civil, a gente sai um pouco da parte tributária e entra na parte civil. Aí que o locatário vai sentir o peso. De ele ter descumprido uma cláusula contratual. Mas isso não tem nada a ver com o direito tributário, tem a ver com a esfera civil, com o direito civil. Então vamos imaginar que o proprietário foi lá e pagou o IPTU. O município está cobrando dele, ele que é o contribuinte, ele que tem um vínculo jurídico com o município, ele foi lá e pagou o IPTU. E aí, o que ele pode fazer agora? O que ele pode fazer, pessoal, é ajuizar uma ação. Não é uma ação de natureza tributária, é uma ação de natureza civil. Por quê?
Porque ele teve que pagar um valor que, na verdade, quem tinha que pagar era o locatário. Então, o locatário descumpriu uma cláusula contratual, né, que consta no contrato de locação. Então, o proprietário, né, o locador, vai poder manejar uma ação de indenização contra o locatário, para que o locatário, né, reembolse o locador, reembolse o proprietário desse valor que ele teve que pagar do IPTU, né, em virtude da inadimplência do locatário, em virtude de ele não ter cumprido aí o contrato, de não ter cumprido essa cláusula contratual. Só que isso, pessoal, como eu falei, é uma ação de natureza civil, isso não tem nada a ver com o direito tributário. Na parte tributária, o que eu tenho é uma relação município-proprietário, né? Município-locador. Já na parte civil, eu tenho uma relação, né? Locador-locatário, né? Proprietário-locatário. Então, o que essa última parte ela se refere é uma parte que é regulada pelo direito civil. Por quê? Porque é o direito civil que rege, né, o contrato de locação, é ele que vai regular, junto com o processo civil, quais são as ações, né, as medidas judiciais cabíveis nesse caso, né, nesse caso de o locatário ter descumprido aí uma cláusula contratual. Então, para finalizar, a parte tributária, que é a relação entre município e proprietário, é regido pela lei. Pela lei que instituiu o IPTU, e lá prevê que o contribuinte do IPTU é o proprietário e não o locatário, porque ele não é um possuidor com ânimo de domínio. Já a parte civil vai regular essa relação entre locador e locatário. É aí que vai entrar o que vai acontecer com o locatário no caso do descumprimento dessa cláusula contratual, né, pelo fato de ele não ter pago o IPTU que ele tinha se comprometido no momento em que ele celebrou o contrato de locação. Beleza, pessoal? E aí, curtiu aí esse vídeo? Ele ajudou de alguma forma a sanar, a resolver essa sua dúvida? Se locatário é ou não sujeito passivo do IPTU? Se o município pode ou não cobrar o IPTU do locatário? Esse vídeo ajudou você? Se ajudou, pessoal, coloca aí nos comentários. Pô, ajudou, gostei bastante. Antes de assistir esse vídeo eu tinha todas essas dúvidas e agora eu saí desse vídeo sem nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu, o professor Bruno, a gente está aqui para ajudar todos vocês. E não podia ser diferente, né, pessoal? Se inscreva aqui, gostou da proposta do vídeo? Gostou aqui da forma como a gente trata esses assuntos do direito tributário, da legislação tributária municipal? Então se inscreva, ative o sininho, aí você vai ser avisado de todos os nossos novos vídeos, as nossas lives, aulas ao vivo. Beleza? Então é isso, vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!